Bom dia, Dari. Bom dia, Dário. Good morning. Que eu tô fazendo aula de Hum, inglês, Dário. Tá dando certo? Um pouco, tá? Mas não algo fluente, tá? Você não vem me respondendo uma resposta muito complexa com inglês demais, entendeu? Você tem que falar só good morning, kisses, entendeu? See you later. o- Alguma coisa assim. com as suas aulas de inglês, um dia a gente vai gravar o Corajosamente. Ai, vocês me superestimam. Eu não sei se eu tenho essa capacidade, entendeu? Eu É não isso. superestimo, não, porque eu conheço essa Cintia Cruz. Eu conheço a família Cruz. Não é só Cintia Cruz, é essa família Cruz. Então é isso, Cintia. Chegamos aqui com mais um episódio do Corajosamente. Qual é o tema? Para que resolver tudo sozinho? A gente está conversando sobre dificuldade de pedir ajuda, por que não pedir ajuda? Às vezes não é dificuldade, às vezes a pessoa não quer pedir, quer resolver sozinha. Por quê? Para quê carregar o mundo nas costas e depois ficar reclamando que é tudo você que tem que resolver? Quando, na verdade, você talvez não abra espaço para as pessoas te ajudarem. Ou talvez você não deixe claro durante o processo que você estava precisando de ajuda e depois você faz o quê? Porque eu conheço você. Eu conheço meu povo que discuta. Você no final fala o quê? Não teve um filho de Deus para me oferecer ajuda, não teve uma pessoa perguntando se eu precisava de alguma coisa e não sei o quê. Enfim, a gente conhece vocês, a gente sabe como vocês são, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu já vou responder a pergunta, pra que pedir ajuda? Porque eu não preciso de ninguém. É por Eu isso. não já diria aquela música maravilhosa, eu não preciso de ninguém para fazer merda sozinho. É isso, a gente cresce internalizando e de famílias independentes, de mães independentes, guerreiras que vem falando, não preciso de ninguém, resolvo tudo sozinho. Eu lembro antes de eu começar a terapia, eu pensava, eu não, nunca precisei de ninguém, como se eu viesse ao mundo sozinho, né? Me criei, me alimentei, me parei sozinho. Fiquei sozinho. Agora Vou vê esse tal começar. desse terapeuta aí querer. Você não tinha uma conversa que era tipo, acho que eu vou ficar muito dependente do terapeuta, né? Não Tinha esse medo, quero. né? Esse É, pavor, né? De não conseguir tomar decisão sozinho, né? tá. Então, assim, vamos lá, todos juntos. Quem não sabe pedir ajuda aqui nesse podcast, levanta a mão. É um podcast sobre mim e sobre Demauro? Sim, como sempre é, Óbvio, né, gente? claro. É, vocês podem fazer parte desse drama? Podem, não necessariamente, mas vocês podem o quê? Assistir de camarote esse rolê aqui, tá? Então, vamos lá. Por onde começamos, Bruno? Você quer que eu vá lá na infância? Você quer começar com alguma reflexão? Tô Por aqui, falar tô ao seu que dispor. Não quero controlar nada. Isso aqui. esse episódio, ouvinte, vai ser o que a gente trabalha muita coisa na terapia, né? Tem algumas coisas que a gente não resolve nem lascando. E esse é um episódio que tá aqui ainda, com a ferida aberta. Então, começando pela infância, a gente estava falando uma coisa antes de começar a gravar, que é o ficar doente. E como nossas mães eram pessoas muito práticas quando a gente estava doente e pensava na praticidade, por quê? Porque tinha que trabalhar. E ter um filho doente não é fácil. Como você vai trabalhar para comprar comida para esse filho doente se o filho doente precisa que você fique em casa e aí você não vai trabalhar? E ele vai ficar mais doente, porque você não vai comprar comida ou Não, remédio. lembrando que as gatas, né? A vida ali, ó, contada. Um filho doente é, meu Deus, quanto vai custar esse remédio, né? Já sai totalmente do orçamento. A coitada, ela falou: Meu Deus do céu, se eu comprar esse negócio aqui, esse remédio, é 3 caixas de leite a menos no mês, né? Então, o que a gente estava conversando, e vocês, quem segue a gente há bastante tempo, sabe da nossa história, né? Minha, do Bruno e tal. É óbvio, gente, que mães independentes e que solo, né? Que fazem tudo sozinhas e tal elas estão fazendo o que elas conseguem, tentando entregar o melhor delas e entregar o que elas tinham, né? O que elas têm e tal, enfim. E a gente cresce vendo essas mulheres resolvendo tudo sozinhas e dando conta e tal. E também, não sei se é o caso de vocês, mas aqui do lado de cá, de mim e do Bruno, nossas mães eram muito práticas. A minha mãe tinha 3 filhos. A mãe do Bruno tinha o Bruno, mas não tinha rede nenhuma. Então, a minha mãe nunca foi uma mãe de mimar filho doente.
Era tipo, ok, tá doente, fica deitadinho aqui, tá, mede a febre, toma isso aqui, tem que comer isso e tal. Mas a minha mãe nunca foi aquela mãe de, ai, filha, tá querendo, não quer comer isso? Eu faço uma outra coisinha. Com o que que você tá com vontade? Do quê? Do quê? O que que você quer comer e tal? Não. Era tipo, gata, sopa tá pronta aqui, esse negócio é não sei o quê, remédio é esse, beijo, tchau. É, eu estava lembrando esses dias que quando eu tive catapora, não sei quantos anos eu tinha, ai, sei lá, acho que uns 8, 9. E, cara, minha mãe não tinha com quem me deixar. Ela ia trabalhar, eu fiquei, acho que uma semana em casa, sozinha, à tarde. Ela deixava, ó, você tem que tomar esse negócio aqui, é isso daqui, não sei o quê, tal hora é o remédio, tipo, ah, quando é tal hora? Ah, quando terminar a sessão da tarde. Aí você toma esse e é isso, entendeu? Tipo, beijo, tchau. Porque, cara, é isso, era o que ela tinha. Ela não tinha como deixar alguém cuidando, ela. E pronto, né? E aí, como isso vem para nossa vida adulta com a gente, né, Bruno? Como a gente leva isso para a vida adulta? A gente leva o quê? A gente leva na falta de paciência, de cuidar de gente doente, a gente leva nessa praticidade, inclusive em lidar com as coisas que estão doendo na gente, emocionais, não só de doença e tal. A gente também não se deixa ficar doente, então você pode estar lá mal, não sei o que, né, continuar trabalhando, continuar fazendo suas coisas, atropela suas coisas e tal, porque você viu sua mãe assim também. Eu lembro da minha mãe pouquíssimas vezes em casa, doente, sem trabalhar. Isso quer dizer que ela nunca ficava doente? Não, isso quer dizer que provavelmente ela foi trabalhar doente muitas vezes, Dava né? até Porque preocupação, né, quando ela tava em casa sem trabalhar, porque você pensava, ela tá doente mesmo, porque ela tá em casa. assim, eu lembro, nossa, eu acho que eu lembro uma vez dela estar doente em casa, assim, da gente falar, meu Deus, o que que ela tem e tudo. Mas porque não porque ela não ficava doente, eu acho que é porque é isso, ia trabalhar doente, ia trabalhar gripada, enfim, né? Tinha que ir e tal. E aí a gente traz isso para a vida adulta, né, Bruno? E aí, como é isso na vida adulta? Ai, meu Deus, a vida adulta não é só sobre o cuidar do outro, né? É sobre isso que você falou da gente trabalhar doente. Quantas vezes eu não vejo que eu fui trabalhar doente e ter que aprender a, quando tá doente, não precisar trabalhar. A cabeça estourando de dor, toma um remédio, a dor não passa, diminui só um pouco, você vai trabalhar. Porque é isso, e tipo, e não é trabalhar. Claro, tem empresas que vão exigir que você vá trabalhar, né? Mas não é o caso tanto da empresa, porque a gente foi moldado nesse negócio, né? De é uma dorzinha só. E vai e faz outra coisa, trabalha outra coisa. E é o de não respeitar a própria dor de estar doente, né? E isso ramifica para tanta coisa que não é só sobre estar doente, né? Não é respeitar o próprio quando a gente tá para baixo, quando a gente tá triste, quando aconteceu alguma coisa, a gente diminui o que tá acontecendo com a gente, porque não é tão grande assim. Eu sou forte, eu consigo passar. Eu já passei por coisa pior. Eu, para mim foi todas as risadas que eu der aqui hoje é uma risada de dor por dentro. Sabe aquela risada sofrida, assim, de que tipo, meu Deus, que merda. Então é isso, para deixar claro. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, depois, tinha passado anos, né, quando eu fui começar a fazer terapia. E uma das coisas que eu me disse é, depois que eu passei do falecimento da minha mãe, de ter que resolver tudo do velório, ter que resolver um monte de coisa, o que que eu não consigo resolver sozinho? Sabe? Isso que eu me dizia na minha cabeça. Tipo, depois de ter resolvido tanto problema, inclusive esse, que foi o maior problema que eu já tive na vida, por que que eu preciso de ajuda numa terapia? Ou falar pra alguém, eu pedir ajuda de alguém, sabe? Não é nem sobre terapia, era sobre pedir ajuda de alguém. Mal sabia o próprio Bruno, criança, né? 30 e poucos anos, ele era criança ainda. De que como é uma bosta fazer tudo sozinho, como é horrível, como é cansativo, como é doloroso, como você não se conecta nem com as pessoas, né? Porque eu já tive ex falando pra mim de que eu não pedia nada pra ela, não pedia ajuda pra ela, não me deixava, entre aspas, vulnerável pra que ela me trazesse um copo d'água, porque quando eu queria água eu levantava e ia pegar água. Morei muito tempo sozinho também, a minha mãe trabalhava muito. E como a gente tá tão acostumado a resolver tudo sozinho, que é o que eu falei no começo, porque eu não preciso de ninguém, se eu quiser fazer alguma coisa eu vou lá e faço, que a gente exclui o cuidado do outro, que é como é gostoso cuidar de alguém, tipo, você vai fazer um café, faz um café pra mim também. Quando você vai, quando a gente cuida do outro é tão bom.
E eu não percebia o quanto eu não incluía o outro em cuidar de mim, em muitas coisas, porque eu resolvia tudo sozinho. E, de vez em quando, ainda volta esse sentimento, porque tá encalacrado ali desse negócio de que se eu quero água, eu vou lá e pego minha água. Ou lavar a roupa, ou cuidar de... É tanta ramificação que eu até me perdi aqui no que eu tava falando e o que que a gente tava lá atrás. A gente estava na vida adulta. Na vida É, adulta. mas você falou uma coisa que eu acho legal a gente falar. Quem já leu ou já assistiu alguma coisa da Brené Brown, que fala muito de vulnerabilidade, né? Como é que ela fala? Como é que é o nome do livro? Não sei o que lá de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Ela bate muito nessa tecla de que a nossa conexão com os outros, ela se fortalece nesses momentos de vulnerabilidade. Então, quando um dos dois se mostra vulnerável, mostra que precisa do outro, esse vínculo fica mais forte, né? Por isso que o vínculo terapêutico, eu acho, ele é tão forte. Ele é de um lado só, né? Porque a gente está lá para olhar para a vulnerabilidade do paciente, não ele para nossa. Mas é isso, a partir do momento que essa vulnerabilidade se mostra e esse vínculo se constrói, ele é um vínculo que, sei lá, o paciente pode ficar 5 anos sem ver tua cara. Quando ele volta, né, tá tudo bem ali, as coisas continuam do mesmo jeito. E quando a gente tem essa formação de que não precisa de ajuda, que se vira sozinho e não sei o quê, pro outro a gente sempre tá um pouquinho distante, assim, tem um. Nunca vi vulnerabilidade, nunca vi a pessoa mal, ela nunca vi que ela estava triste, nunca a vi precisando de nada. Parece que você não tem muito função ali naquele vínculo, né? E aí, às vezes, você vai se afastando sem se dar conta. E depois de um tempo, se você perguntar para outra pessoa, ela vai falar: não sei, o Bruno, sei lá, se afastou. Ela nem se dá conta disso. Então, a gente precisa entender que essa lógica de fazer tudo sozinho, dar conta de tudo, vai deixando a gente solitário, porque a rede de apoio, ela se constrói nos momentos que a gente precisa de apoio. Então, uma coisa é você ter um grupo de amigos que vocês se encontram, fazem churrasco, vão para festa, não sei o que, né? Um grupo de amigos não necessariamente é um grupo de apoio, uma rede de apoio para você, né? Rede de apoio se der ruim, o que que vai acontecer com quem que eu posso contar? Então, pensem aí, fica essa pergunta. Você tem um grupo de amigos ou você tem, de fato, uma rede de apoio? Eu lembro de aprender sobre isso do... Tem amigos que são amigos que só vão pra balada com você, só vão pro bar. E não vão... Não E é isso, tá tudo tem bem. Eles não problema, vão ser os é esse amigos... perfil, mas você tem que ter É. a sua expectativa alinhada, que esse amigo é o amigo mesmo de festa e tal, e pronto, e ele não aguenta certas coisas, ou ele não é para certas coisas, É, né? é. É, Sabe quando a gente fala disso do... Eu não lembro em que momento começou, mas quando eu era... Eu lembro uma memória antiga, assim. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, bom, pré-adolescência ali, naquele 12 anos de idade, acho, 14. E eu lembro de entender que tinha uma coisa que eu fazia que era legal para as pessoas, que era... Muita gente falava para mim que eu adorava conversar comigo porque eu ouvia o que as pessoas diziam, ouviam de verdade, sabe? Eu ouvia porque eu não sabia falar sobre mim. Então, era esse ponto. eu ouvia porque era só o que eu tinha para oferecer, ouvir. Era. E não era porque eu gostava de ocupar esse espaço. Era porque era quem eu era. Eu não conseguia confiar nas pessoas ou expressar sobre mim. Eu tinha medo. E aí eu era aquela pessoa que ficava ouvindo as pessoas e fazia pergunta e mostrava interesse porque eu tinha interesse. Eu tenho interesse. Eu aprendo sobre a pessoa e tudo mais. Só que quando eu comecei a ouvir isso, eu comecei a gostar de ouvir isso. E aí eu continuei levando isso para minha vida toda, que foi ocupar esse papel de pessoa que gosta de ouvir o outro e quase não fala da própria vida. E aí eu tive que aprender a falar de mim mesmo, tive que aprender a confiar nas pessoas, a criar relações, mas o falar sobre mim. E hoje é muito mais ativo quando eu escolho não falar, assim, sabe? Se eu ficar mais ouvindo, eu percebo quando eu tô muito mais ouvindo do que falando. E aí eu me pergunto se eu quero realmente falar ou se eu quero continuar só ouvindo, sabe? Se vale a pena colocar energia em compartilhar aqui ou não. Mas eu,
o que acontece é que foi isso, me moldei para ser essa parte. E eu já tinha todo o pré-requisito ali de não precisar de ninguém, de não pedir ajuda, de ser independente. Então juntou o Ai, último ao Bruno, dá um agradável. abraço Aqui, aqui. um abraço. Oh, meu Deus do É. céu, né? E aí a É. pessoa que gosta de ouvir encontra quem? A pessoa que gosta de falar. E aí eles ficam ali juntos. Olha, eu me controlo muito, porque eu sou uma pessoa, eu gosto de ouvir as pessoas, eu sou curiosa, vocês sabem, fofoqueira, né, bisbilhoteira e tal. Mas eu também sou muito palestrinha. Vocês não podem também ficar me dando muito espaço. Então, é uma coisa que eu olho com cuidado, assim. é, Mas eu acho que o meu lado curiosa da vida do outro, ele ganha do meu lado palestrinha. Então, ainda mais se tiver mais gente e tal, eu estou ali com as minhas antenas, sabe? Tipo, eu quero ouvir, entender, prestar atenção, e sei lá, fico mais assim, mas não é, eu acho que não sei se eu já fui reforçada igual você foi por ouvir as pessoas e tudo, mas Uhum. eu tenho curiosidade mesmo, natural pelas pessoas, sabe? Eu já falei E aí aqui, foi né? fazer psicologia, né? Eu conheço uma pessoa nova e eu quero saber, tipo, por que que ela resolveu fazer a faculdade que ela resolveu fazer, por que que ela terminou o casamento que ela terminou, o que que eu tenho a ver com isso? Absolutamente nada. A pessoa não precisa... Mas eu quero saber, entendeu? Quero saber e fico curiosa e É. assim. E É, esse ponto é muito legal porque esse tópico surgiu porque os cientistas estavam falando sobre isso e uma coisa que aconteceu comigo é eu me sinto muito cuidado por Cíntia Cruz. Ela, aqui no podcast, a quantidade de perguntas, antes da gente gravar, geralmente a gente conversa em off ou por mensagem e tudo mais, e o quanto você me faz um monte de pergunta, e você se interessa e você cuida. E quando eu vou fazer o mesmo, Cintia Cruz reverte a bola e me pergunta, mas e você? E não sei o quê. E aí, eu não me sinto cuidando de Cintia Cruz, porque ela não me deixa. Porque eu vou perguntar, ela volta para mim. E aí eu também adoro falar sobre mim, aprendi muito a falar sobre mim e consigo não calar a minha boca. Quando ela volta para mim, eu, aqui, toma mais informação, toma mais informação. Aí eu esse vou perguntar de novo. episódio é só por isso, gente, porque o Bruno, por não sentir que ele cuida de mim de volta como eu cuido dele, ele falou, não, a gente vai gravar sobre isso. E aí, eu preparei minha defesa. Ai, meu Deus, óbvio, Aquelas, né? né? Tipo, Eu não sete preciso de páginas. ninguém, toma aqui meu argumento. É, esse feedback, ele já veio outras vezes e tal, e uma outra vez que eu recebi isso, a pessoa falou assim, ah, porque parece que você tá sempre bem, o problema acontece e resolve. Quando você conta, você já resolveu, você não busca a gente para resolver o problema. Quando você busca, você já resolveu, e não sei o quê, nananana. Enfim, então assim, em minha defesa, eu faço terapia. Eu resolvo na terapia. Não. Eu acho que eu sou mais prática, assim, para as coisas. Ainda mais se eu não abraço o problema por muito tempo. E isso não é. Eu acho que isso é de agora. Eu acho que na minha história nem sempre foi assim. Eu acho que eu já fiquei ali debruçada no problema meses e tal, não sei o quê, né? E eu percebi que isso não funciona para mim. Me faz mal, me deixa, sabe? Então, eu tenho alguma coisa me incomodando e eu já entendi mais ou menos como resolver. Eu vou resolver e vou passar para frente, entendeu? Eu vou pro próximo problema ou para a próxima situação. Eu não fico muito remoendo. E quando eu converso com uma pessoa sobre o assunto e aquilo me traz algum insight e tal, para mim eu já me dou por satisfeito. Então, eu não sou uma pessoa assim. São poucos os problemas que eu falo com muita gente. Porque normalmente eu falo com uma, e se aquilo já me, nossa, caiu uma ficha aqui, ok, tô bem, não sei o quê, eu sigo, sabe? Então, como eu tava te contando, né? Essa semana eu tô meio irritada com uma coisa, e aí ontem eu conversei com a Ju, ela falou um negócio que caiu minha ficha, chorei, fiquei tipo, "Ah, meu Deus, é isso mesmo, né? Só que aí tá tudo bem, já passou, entendeu? Já entendi, já sigo, eu não sinto essa necessidade de aí falar com você, aí depois falar com não sei quem, aí ligar para a Dila, aí falar com a Thaís, sabe?
E por outro lado também, eu entendo assim, esse problema, eu acho que a Ju vai me entender melhor. Como esse problema da semana, eu achei que era uma coisa que ela entenderia, porque a gente é parecido em várias coisas, assim. Tal problema, acho que a Thaís vai ser melhor, ela vai me dar um help, ou o Alec, ou sei lá quem, enfim. Então, eu acho que é isso, assim, eu não fico muito ruminando o problema por muito tempo e tal. E uma outra coisa é que, como por muito tempo eu fiquei tentando resolver sozinha as coisas e resolvia e tal, é uma coisa que eu cuido e não resolvi sozinha hoje. Assim, não. é, eu não quero ficar carregando nada sozinha, ou eu não tenho amigos que estão aqui me ouvindo, entendem? O meu silêncio não é de um lugar de vocês não dão conta do meu problema, eu não quero deixar vocês preocupados. Nada disso. É tipo, talvez eu não acesse vocês porque eu já resolvi aqui, eu já falei com uma pessoa. Então, a, quando você estava aqui, né, que você veio aqui em casa, que eu estava com aquele meu incômodo lá com um amigo meu. Eu já tinha conversado com a Alec. Um dia eu cheguei na casa dela, a gente tinha, né, o encontro das meninas, eu cheguei mais cedo, a gente conversou bastante sobre aquilo. E algumas coisas aquietaram em mim, sabe, depois da conversa. E aí eu conversei com você aquele dia, não sei o quê, tudo bem, sabe, já Uhum. passou assim. Eu não sei também se não sei, me digam o que vocês acham. Sou prática demais, não precisa disso, mas sabe quando eu não sinto necessidade de ficar tendo 7 conversas sobre o mesmo problema. Me irrita Uhum. também. Levo para terapia, converso com algum amigo e sigo, sabe? Eu faço esse mesmo cálculo na minha cabeça da praticidade, né, Cintia Cruz? De. Vem aqui me Essa. dar um A abraço. outro abraço aqui. Que é qual é a pessoa ou as pessoas melhores para falar sobre certos assuntos, né? Que assuntos de filho, por exemplo, quem seria e tal, e assim vai. Só que o que eu sinto, o que Juliana. acontece, Juliana, óbvio. Juliana é para quase muita coisa ali que checa a box. Mas quando você me disse ali, eu não me sinto sabendo da sua vida de uma forma Sim. profunda. E o Mesmo que que eu eu já digo resolvi o problema, me é conta para eu saber, né? Tipo. exato. Porque o que você falou da Ju ali, você me contou agora em off, né, no começo. E aí, quando você me contou, mesmo você já tendo resolvido, você me incluiu em algo mais profundo. E aí Uhum. é isso que é um ponto, sabe? Não é sobre o pedir ajuda, mas é sobre, você já resolveu isso? Me conta mesmo assim que você já resolveu, porque aí parece que, como você disse, é que você falaria comigo caso você só precisasse da minha ajuda. E não é sobre só eu te dar ajuda, não, é sobre eu saber da sua história, sobre o que está acontecendo na sua vida nesse momento. E aí, nesse momento, aconteceu tal coisa, você falou que eu não sei quem, e você está me contando, sabe? Você não está me pedindo ajuda, você só está me incluindo na história, de fazer parte como um Compartilhando, ouvinte, né? compartilhando, é. E isso é uma parte, não é sobre você não me pedir ajuda, mas é sobre você, às vezes, não me contar partes e eu me sinto um pouco excluído. E eu não quero me sentir Ah, excluído de você, Cintia ainda Cruz. mais. E você acha que você estando longe, ó, a pergunta, não, mas não é para voltar para você, né? Mas o Uhum. fato de você estar longe e essas coisas acontecerem, você acha que reforça ainda assim essa sensação de exclusão, de tal, por você estar mais longe também e tudo? É uma boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que porque eu tá longe, talvez eu tenha uma necessidade maior. Eu não sei, porque eu tô longe há muito tempo. Então eu não sei como é essa parte, se já internalizou. Mas eu acho que mesmo perto, sabe? Mesmo de pessoas perto. Tem pessoas que eu quero saber muito sobre elas, porque são muito importantes. E, e quando você devolve sempre pra mim, eu não sinto que você tá se defendendo ou fugindo nem nada, mas eu só tô sabendo menos de você. E eu queria saber Hum, mais. É esse o lugar, sabe? É. Mas a gente quer consumir vocês. Por isso que a gente tem esse podcast aqui também. é isso, gente. E assim, o Bruno é meu amigo que está mais longe, mas é o que eu vejo mais, né? Porque a gente se vê toda semana. Porque, como vocês sabem, a gente montou um podcast para quê? Para a gente falar das nossas vidas, só que publicar isso, entendeu? Mas no fundo, é só para a gente ter nossa conversinha semanal mesmo. Vocês O sabem. principal é para a gente ter a conversinha semanal. O secundário é para a gente continuar estudando, né? Que a gente estuda os temas, se autoanalisa.
Mas também é para falar sobre a gente para o mundo inteiro. É isso, é o mundo inteiro que tá ouvindo a gente. Essa parte do diminuir a própria dor, eu acho muito dolorosa também, sabe? Porque eu acho que é muito nesse local, por exemplo, irmãos mais velhos. Geralmente são o que tiveram que diminuir a própria dor para ajudar, por já ter uma consciência maior do que estava acontecendo, né? Para ajudar os outros irmãos, para ajudar os pais, por já ocupar esse espaço que não deveria ocupar, mas a gente vive num mundo real, né, onde as pessoas precisam pagar as contas e cuidar uns dos outros. E também entra, mesmo eu como filho único, e a minha mãe trabalhava tanto, eu me criei tanto para ser independente que eu diminuo a minha própria dor para acolher o outro também, para entrar nesse espaço, sabe, de dar menos trabalho para o outro, acolher mais o outro. E como isso é exaustivo, só que a gente faz isso por tanto tempo que nem percebe o quanto é essa cobrança que você falou ali. Ah, mas a pessoa não pergunta como eu tô. É porque a gente ocupa tanto o espaço de não precisar que a gente precisa, só que a gente não sabe pedir, porque a gente nem sabe que precisa. E depois, assim, a pessoa que não sabe pedir ajuda, gente, é sempre a pessoa da exaustão no fim do dia, no fim do mês, no fim da semana, porque é no fim do Natal, no fim do aniversário, porque é ela que fez tudo sozinha, ela que resolveu tudo sozinha. E eu, é assim, por ser mais velha, por ser controladora e tal, e por ter pacientes, porque a gente traz na nossa clínica o quê, né? Muitas vezes o que a gente precisa cuidar na gente mesmo, né? Todo mundo tem, e todo terapeuta tem o paciente que merece. Então, o que que a gente percebe? É verdade. Ontem eu até fiquei brincando com o meu paciente, porque assim, o que eu mais tenho na minha clínica é paciente que vê um problema passando, ele continua, olha e fala, nossa, um problema passando, vou seguir a minha vida? Não, né? Ele olha e fala, nossa, um problema passando, vou ali Vou resolver pegar porque pra é mim. problema meu. É, exatamente, né? Então, assim, se esses pacientes caem na minha clínica, alguma coisa tem, né, Cíntia? Vamos olhar para isso aí também. Mas, enfim. Voltando para a coisa do controle. E aí você vai resolvendo tudo sozinha, a exaustão vai chegando, e eu sei que na sua cabeça você pensa, ah, mas até eu explicar como que eu quero, não sei o que, eu já vou lá e faço, já vou lá e fiz, eu já fui lá e resolvi, porque também, né, pedir também é cansativo, ter que sempre pedir, eu ter que sempre explicar também é cansativo. A carga mental continua a mesma quando você tem que ficar explicando e tudo isso. Mas, de alguma maneira, você tem que começar falando o quão exausta você está, abrindo seu coração e contando isso para quem está perto de você, falando sobre essa exaustão mental, que às vezes a gente está cansado de falar isso aqui, né? Como os homens têm dificuldade de entender essa lógica da exaustão mental. Porque, beleza, vou te ajudar. Só que a cada 5 minutos você vir fazer uma pergunta, você não está ajudando. Você está me deixando ainda mais ansiosa, angustiada. Tipo, se você vai resolver, vai lá e resolve. Sabe? Vocês já devem ter visto milhões de vídeos assim, né? Ai, deixa que hoje eu vou fazer o jantar das crianças. Onde fica a panela? Mas onde está o macarrão? Eu fervo nessa ou naquela não sei o quê? Tipo, gente, a pessoa não consegue ler uma página num livro ali em paz, né? Era para ela ter aquele tempinho, não consegue. Então, isso vocês precisam entender que isso tem que ser construído. Talvez, tipo, na primeira vez que você for fazer, você vai ter que ensinar assim, vai ter que ser meio cansativo, e depois a pessoa se vira, enfim, você vai achar o seu jeito, mas não dá para ficar nesse processo de fazer tudo sozinha, você fica exausta e irritada, porque a raiva vem junto, né, nesse, nesse caminho. Então, assim, pessoas raivosas, será que estão sobrecarregadas? Será que estão exaustas e não conseguem pedir ajuda? Será, né? É, eu sinto também o que acontece é a gente desaprendeu essa parte de ajuda. Eu acho que eu lembro de mim aqui, né, aplicando pra mim e pensando num exemplo de uma amiga eu vi essa interação de uma amiga com a mãe dela. As duas são muito práticas.
E aí, quando você vai tentar pedir ajuda pra uma pessoa muito prática, ela é muito prática, né? Ela abraça o problema pra ela, que eu esqueci que era isso mesmo, já te dá todas as soluções, já fala, ah, mas é só fazer assim que resolve. É tipo, eu não tô te pedindo a solução, eu só tô te pedindo uma coisa, sabe? Um ouvido, um colo. E eu sinto que isso acontece também, porque eu lembro de pedir ajuda para minha mãe ou tentar esse local e na minha cabeça já montar a praticidade que ela vai tentar resolver de uma forma inconsciente mesmo, sabe? Não era uma forma ativa que eu pensava e era eu ia resolver sozinho. Pensava não resolver sozinho para dar menos trabalho para tudo mais. E eu sinto que hoje ainda faço parte disso e preciso também te dizer aqui, Cintia, uma coisa que eu lembrei agora, que eu não te incluí, eu te cobrei algo que eu também faço com você às vezes. Então eu vou te dizer aqui agora. Ainda bem que eu não precisei apontar dedo para ninguém aqui, que a É. autoconsciência da pessoa é boa e aí ele traz sozinho, É entendeu? importante ser honesto com os nossos amigos, né? E com os ouvintes também, né? Outubro é o aniversário da minha mãe. E já fazem mais de 10 anos que ela faleceu, né? Só que o outubro do ano passado eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu fiquei quase Ninguém ficou mal. sabendo aqui, viu, É, eu não gente? te falei, Cintia, não te falei. Eu sei, eu lembrei disso agora e pensei, olha só, cobrei Cintia de uma coisa que eu fiz com ela, igualzinho. Olha como o mundo capota na nossa cabeça. Mas eu fiquei quase mal quanto no período que ela faleceu. Eu me senti sem chão, assim, sabe? É, porque você estava E no Brasil, né? Será que teve a ver, uhum. assim? Eu não sei, eu acho que era muito pela relação, talvez, sabe? A relação com a Fran e tudo mais, e como tava essa profundidade, assim, sabe? Tocando em coisas de amor e tudo mais, e isso não existiu de uma forma assim. Então, eu conseguia ver isso acontecendo às vezes, igual na terapia, sabe? Quando vai numa coisa que vai tão fundo, que tá um monte de coisa lá naquele fundo ainda apertadinho, assim, aí você faz um buraquinho e explode aquele negócio na sua cara. E eu acho que era uma parte disso. E eu não consegui nem com ela dizer assim o que estava acontecendo, porque eu não entendi. Já fazia tantos anos que ela tinha falecido que eu não entendi o que estava acontecendo, o quão abalado eu estava. E eu consegui primeiro brigar e depois consegui expressar o que estava acontecendo e pedir ajuda e tudo mais e consegui traduzir aquilo, sabe? E conseguir pedir colo e tudo mais, porque eu acho que isso é uma coisa também que me lembrou agora, que é a gente não sabe pedir colo, né? Não sabe pedir ajuda por causa dessa força toda e tudo mais. E o pedir colo é algo que eu comecei a aprender há um tempo. A simplesmente deitar no colo mesmo, a receber carinho, pedir carinho. E isso tudo é parte de um pacote dentro da gente, né? Porque a gente não escolhe sentimento, eles estão todos misturados. E mistura nisso tudo, dessa independência, o de não demonstrar fraqueza, o de se demonstrar forte, um milhão de coisas, né? E aí eu tive isso que aconteceu o ano passado e queria te incluir agora, Cintia, nisso, nesse momento que foi muito doloroso. E eu acho que isso é uma coisa também, né? Que é depois a gente diminui, que é o que a gente falou aqui, porque logo que eu entendi, eu falei e tudo mais, e aí eu ignorei. Tipo, não acho que ignorei, eu esqueci. Tanto que eu não te contei, acho que não contei para outras pessoas. Acho que eu não incluí ninguém no desabafar, assim, sabe, que isso tinha acontecido. E que bosta de também ter feito isso. Não, e saber isso, assim, para esse ano, nós, seus amigos, ficaremos mais atentos para o mês de outubro, né? Porque talvez vai ser diferente esse ano, enfim, mas é um mês difícil, delicado para você, e a gente, sabendo disso, também já dá para ir, Hum, né? Bruno tá muito quietinho esse mês, tá muito, o que que tá rolando? A gente consegue te acessar melhor nesse sentido, né? É, eu tenho uma grande amiga que ela perdeu a mãe há pouco tempo. E eu lembro de falar com ela, né? A gente estava bem próximo quando isso aconteceu. E eu lembro de falar de, tipo, todas as comemorações são uma bosta. Aniversário, Natal, Ano Novo, tudo isso que a gente constrói uma rotina, né? De estar junto, de visitar e tal. Esses são os piores momentos. São os mais bosta do que acontece. E porque fazia muitos anos que eu não ficava bosta quando chegava nessas datas, eu até Foi, ignorei, foi pego sabe? desprevenido Fui pego também, né? desprevenido, é. E eu lembro de anos anteriores, quando chegava próximo de outubro, eu já começava a ficar para baixo, inconscientemente, assim, sabe? Não era ativo.
Era tipo, setembro eu já tava meio cansado, desmotivado, não queria fazer as coisas. E eu pensava, putz, tá chegando o aniversário da minha mãe. Aí eu lembrava, e aí beleza. E aí eu aceitava como eu tava. No começo me cobrava, né? Óbvio. Mas depois eu aceitava como eu tava, e depois passava, depois melhorava e tudo. E tentava não diminuir, sabe? Uma grande amiga minha, sobrenome Cruz, uma vez me disse pra ser muito gentil com a gente mesmo, sabe? E eu sempre tento lembrar disso quando acontece alguma coisa assim, de tentar me cobrar de ser eficiente, resolver tudo sozinho, de simplesmente ser gentil e respeitar o que eu tô sentindo, porque a gente se desrespeita muito e esse local que a gente ocupa de força, de resolver tudo, de não precisar de ninguém, é muito exaustivo e a gente nem sabe o quão exaustivo é porque a gente nunca ocupou outro espaço. A gente só ocupou esse espaço a vida toda, o de não receber tanto carinho assim e ser mimado, porque ser mimado é uma delícia. Eu também acho que é um ato de gentileza a gente poder enfrentar o problema, passar por ele com ajuda e tal, mas deixar ele lá atrás também. Esse caso é um caso é o seu processo de luto e tal, né? Eu digo assim, sabe quando você faz uma coisa que você não gosta, ou que não foi legal, e não sei o quê, e que você ficou mal com aquilo, e depois você fica, só te faz mal, assim, ficar remoendo, trazendo problema para o presente de uma coisa que já foi, que você já entendeu, que você já está tentando melhorar e tal, né? Eu estou muito comprometida com quando eu percebo que alguma coisa não foi legal nas minhas relações, é, porque talvez eu não tenha certa habilidade, ou talvez eu não consiga, eu tenho me comprometido a desenvolver isso, a ficar atenta a isso, sabe? E não me cobrando porque eu não consegui, mas pensando, da próxima vez, eu quero estar preparada, eu quero dar conta disso, eu vou ficar feliz se eu conseguir agir de outra forma. Então, eu vou construindo isso também. Eu acho que eu fico mais comprometida com essa construção do que com a falha que teve lá atrás, entendeu? E aí, o nome do episódio é Pra que fazer tudo sozinho, né? Talvez a gente pense, tem algumas respostas, né? Ah, porque é mais rápido, porque é mais prático, porque eu sei como tem que ser feito, eu vou lá e resolvo, porque tem uma sensação boa também de fazer tudo sozinho. Eu quero chegar, era nesse ponto que eu queria chegar. É, a gente precisa diferenciar uma coisa, tá, queridos? Vamos lá, dá a mão aqui, bate a cincha, vamos pensar aqui juntos. Você chegar no fim do dia, ter resolvido coisas sozinha, sozinho, né? E olhar para isso e pensar, putz, que legal, que bom que eu dei conta de tudo isso, eu resolvi sozinho, né? Se aquela sensação de, nossa, sou adulto, resolvo minhas coisas. Isso é uma coisa. Outra coisa é você chegar no fim do dia com rancor, com raiva, estressado, porque eu tenho que resolver tudo sozinho. Se não sou eu nessa caralha, ninguém faz. Se não sou eu, ninguém resolve. São coisas, são sensações completamente diferentes e que às vezes a gente tenta mascarar uma pela outra, sabe? É muito gostoso resolver certas coisas sozinho, falar, nossa, olha como eu dou conta, ufa, tirei isso da minha lista de coisas, e tal. Mas é muito diferente quando você tem essa sensação de que você não deveria estar fazendo sozinho, ou você não tinha que estar dando conta disso sozinho, que está pesado para você. Então, é diferente, é bem diferente. Isso é um ponto, achei maravilhoso essa colocação. City. Muito obrigado por ela. Já sei até para quem mandar esse episódio aqui de hoje. E sabe que você falou isso me fez lembrar de uma coisa que no trabalho eu aprendi como gerente, né? Eu não consigo fazer tudo sozinho, eu tenho um time para fazer as coisas. Mas eu lembro quando aconteceu isso num momento que foi mais forte, eu tinha uma pessoa no meu time que estava abaixo da performance que era preciso, assim. E eu lembro da gente criar um plano de performance e tudo mais, que essa pessoa inclusive passou e foi maravilhosa. Mas o quanto foi num ponto de que era, quando tinha um problema para ser resolvido, essa pessoa tinha muito hábito de perguntar antes de propor uma solução. E aí, quando a gente já concordou assim que ela ia me propor as soluções antes de me perguntar. E aí eu lembro que eu tive que aprender ali na evolução pessoal que era não dar a minha opinião e simplesmente aceitar a opinião daquela pessoa, aquela ideia. Por quê? Porque não era sobre mim, era sobre aquela pessoa. E tem milhões de maneiras de resolver um problema. E a minha cabeça, sempre querendo ser o mais eficiente, vai ficar pensando em tentar fazer de forma mais eficiente. Mas aquilo não era sobre eficiência, não era sobre mim, era sobre aquela pessoa construir confiança nela mesma para dar a ideia dela e dar a opinião dela. E eu lembro
como foi importante para mim passar por isso, porque eu tive que aprender sobre mim, engolir minha própria Ah, opinião e não dar minha opinião, sendo melhor ou não, é irrelevante, porque era isso, era o cuidado daquela outra pessoa, sabe? E eu lembro que eu trago isso muito pra minha vida, às vezes, quando vai acontecer alguma coisa e eu só fico, não, eu não preciso dar minha opinião. Essa solução aqui vai resolver o problema, tá tudo bem. Que a gente, às vezes, muitas vezes, quando a gente tenta resolver tudo sozinho, a gente tem esse modelo, a gente acha que a nossa opinião é sempre a melhor. E talvez a seja, gente mas fica sempre presa na nossa precisa. solução, né? Assim, a É, gente se sempre prende precisa em ser a como a gente nossa. resolveria. É. Exato, como a gente resolveria, e a gente fica nesse loop infinito de que, tipo, não, outra pessoa deu uma solução que vai resolver? Vai. Tipo, precisa ir fazer uma rota, vai fazer a rota mais longa? Precisa chegar no horário? Não precisa. Vai chegar? Vai. Então tá tudo bem. Só vai, sabe? Olha, isso se aplica à gestão, mas se aplica também ao casamento. Porque o casamento, ele é um eterno duelo entre eu faço assim, mas você vai fazer assim, mas é melhor assim. Mas é desse jeito que você vai resolver, seria melhor de outro, né? Eu tenho um jeito muito melhor. Não, o meu jeito é melhor. E assim, né, as maiores brigas do rolê. Isso vale um tema pra gente falar, assim, tipo, num episódio separado? O que você acha? Vou anotar Olha, eu aqui. acho que vale, mas talvez eu precise de mais um tempo para melhorar minhas soluções, porque eu não acho que eu ainda resolvo bem isso no meu relacionamento. Ainda acho que não tá. Eu vou ser uma fraude aqui se eu ficar dando. Ah, não, façam assim, sem funcionar aqui na minha casa, entendeu? Eu não Uhum. sei, não. Anota aí, mas é quando a Deixa. Cintia estiver mais madura. Ai, gente, porque eu tenho, gente, um marido que é completamente analítico, insuportável. E aí, meu Deus do céu, vocês não têm noção. Se deixar ele me baixo com uma planilha para falar, ó, meu argumento é melhor que o seu. Olha aqui, ó. Coluna A. Tá. Coluna B. Infernal. Pessoas de tecnologia, né? Como o cérebro funciona. É uma pessoa de tecnologia de dados. Dados, entendeu? É isso, né? É tipo, ah, você acha que o seu jeito é melhor? Peraí, vou trazer dados, informações. É um inferno. Nossa, eu pago, gente. Eu estou pagando por tantas coisas na minha vida com esse homem, mas enfim, vou vivendo e aprendendo. É o que o amor faz, né? Faz a gente aprender e crescer. Enfim, mais alguma coisa? Tem nos seus tópicos aí sobre. Não, do que eu anotei, cobrimos Ah, tudo. mas eu tenho uma coisa para falar, gente. Como Uhum. eu me sinto bem nesse episódio, porque eu sinto que eu caminhei uma boa parte dessa estrada, talvez um pouquinho mais da metade, entendeu? Só, tipo 55% dessa estrada, porque eu era uma pessoa extremamente controladora, resolve tudo sozinha, não sei o quê. Eu acho que eu estou muito melhor hoje, assim, muito melhor mesmo. Sei que falta muito, mas me sinto já muito melhor. E como a vida é mais leve quando a gente aprende a pedir ajuda na hora certa, quando a gente aprende a conversar e se abrir sobre as coisas que estão doendo na gente. Então, eu acho também que, para mim, que já carreguei um monte de coisa sozinha e tudo, hoje ter essa rede de suporte e tal, e ter essas pessoas para contar, e conseguir falar com uma pessoa e não precisar falar com 10 sobre o problema, me dá um alívio tão grande, já me dá um, sabe, que bom, tô melhor e tal. E fica tão mais fácil seguir em frente. Então, assim, a sensação de resolver tudo sozinha é boa, mas é exaustiva e é cansativa e tal. Mas a sensação de saber que a gente tem com quem contar, de saber que quando o bicho pega, você vai ter gente do seu lado. Nossa, isso dá uma paz. Então, cuidar dessa rede, construir essa rede e tal. E é, eu também gosto de ser um ponto de cuidado nessa rede para as pessoas que eu gosto, tudo, né? Por mais que às vezes eu falho, não consigo dar o cuidado exato que a pessoa queria, né? Mas estou aí tentando melhorar. É, mas ai, a vida é tão mais leve, gente. É tão mais Hum. gostoso. Eu acho que sobra mais energia para tantas outras coisas que eu não conseguia enxergar isso quando eu estava lá, imersa nos problemas
me afogando ali, a gente não consegue. Como a gente está em busca do próximo fôlego só, a gente não lembra mais como é respirar tranquilamente, sem ter que segurar o ar e dar conta sozinho. Então, escuta, assim, segue o conselho da tia aqui. Vai ser, a vida fica mais gostosa. É. E ela entra num local também que você se sente cuidado, né? Você se sente recebido atenção, você se sente mais conectado com as pessoas e é importante lembrar também que vão ter pessoas que não vão conseguir cuidar da gente. E tá tudo bem. Talvez você não tenha essa rede de apoio ainda, talvez só seja uma pessoa. E a gente tem que construir ela, né? Demora tempo, demora muito tempo. E ainda mais quando a gente não sabe construir. Quando eu comecei na terapia, meu Deus, eu não consegui construir nada com as pessoas. Ah, eu consegui só resolver problema. Era assim que meu cérebro funcionava. Era tipo, pessoas são coisas práticas para resolver as coisas. E, e como é gostoso me sentir conectado com pessoas e me sentir cuidado, sabe? Apesar de às vezes não conseguir dizer ou pedir, mas o quanto eu já mudei muito. E uma coisa que eu lembro também, quando eu era mais novo, como um exemplo aqui, eu lembro eu tava na faculdade, de eu pedir ajuda, de eu pedir um conselho. E esse conselho que a pessoa deu, eu segui e deu merda. E aí eu lembro de me sentir muito arrependido por não ter seguido o meu próprio coisa, sabe? Me sentir culpando a outra pessoa. E aí, naquele momento, a gente procura reforçadores da nossa própria coisa, né? De que eu era independente, não precisava de conselho de ninguém, então só serviu para reforçar o que eu acreditava. Mas, na verdade, era a pessoa deu um conselho, e se eu tomar aquela decisão, não, a decisão é minha, né? E eu lembro de conseguir traduzir isso depois, sabe? De quando a gente vai para essa rede de apoio, pede ajuda e tudo mais. Mesmo assim, são decisões que a gente toma, que a gente aceita e que a gente concorda. E é importante a gente se sentir responsável por isso, sabe? Porque vai falhar, vai ter momento que vai dar merda e talvez você vai voltar para o seu padrão, que é não precisar de ninguém quando dá o problema, porque sozinho talvez não tivesse dado, ou você não culparia outra pessoa, sabe? É importante lembrar disso. Vão ter coisas que não vão dar certo, vão ter momentos que você não vai se sentir acolhido do jeito que você acha que você deveria, que você merece. Conversar com as outras pessoas é importante. Nas minhas relações hoje, eu falo, assim, sabe? Eu não consigo pedir ajuda e pedir colo. Então, quando eu te pedir, entenda que é algo importante pra mim, porque eu tô conseguindo pedir. E aí a pessoa entende isso, sabe? Que é uma coisa minha e é como eu consigo passar por isso. E é importante a gente tentar ser sincero com a outra pessoa sobre esses pontos, sabe? De pedir colo, pedir ajuda e pedir tudo mais nessas áreas. E assim, o conselho, ele é só mais uma perspectiva que você está ouvindo, né? Eu acho Uhum, que quando a gente conversa com alguém sobre algo que está incomodando a gente, um problema, a gente está pedindo uma outra perspectiva, um outro olhar para aquilo. A gente tem um monte de ponto cego, né? Que você não está, enfim, que você não consegue enxergar e tal. Muitos, em algumas situações, muitos, porque, né, como a gente já tem um monte de padrão, então você vai meio no automático. Então, é isso, o conselho, ele é uma perspectiva, você não precisa seguir ao pé da letra, mas você está ouvindo a pessoa falar de um jeito diferente sobre um problema que você está meio viciado, enfim, né? Eu só queria pincelar uma coisa aqui, falando para as mulheres, né? Eu acho que para os homens isso é diferente, porque os vínculos masculinos, eles ainda precisam amadurecer um pouco mais nesse lugar de cuidado e tal, né? Nós mulheres, a gente já tem um caminho melhorzinho aí, né? Mas eu tenho meu grupo de amigas, o mesmo grupo ali, né? Das meninas ali, das minhas lobas e tal, mas eu tenho outras amigas para além desse grupo, tem umas que já vieram para esse grupo, né, ali e tal, outras não, enfim. Mas ter essa rede de mulheres, para mim, é, e de homens que são sensíveis e que já entenderam esse lugar de cuidado, porque não é todo homem que tem esse espaço, né? Só de saber que eu tenho essa rede, isso já me dá uma segurança, para a vida, assim. Então, não necessariamente uso o tempo inteiro, preciso o tempo inteiro e tal, mas saber que essas pessoas estão lá, que essas, né, isso já dá uma segurança para a vida, de que se acontecer alguma coisa, eu tenho com quem contar. Como diria a Flávia, minha amiga, na rua você não fica. Se der muito ruim, se deu muito ruim sua vida,
fudeu, na rua você não fica. É a nossa frase, né, Marilinha? Beijo, tchau. E como é importante a gente ouvir isso, né? Como é Nossa. importante ouvir isso. Não, quando eu ouvi, no momento que eu tava, assim, sério, eu escrevi no post-it, num sulfite, deixei colado na parede para eu lembrar, tipo assim, tudo bem. É, então, enfim, acho que é isso. Acho que é isso. Dicas. Tem os dois filmes de dica, que já recomendei esses dois, mas são maravilhosos, então vou recomendar novamente, que é O Gênio Indomável, que é um exemplo ali com o Robin Williams e com o Ben Affleck e o outro rapaz que eu esqueci o nome, mas é o quanto ele não precisa de ninguém. E aí a gente vai descobrindo por que que ele não precisa de ninguém nesse filme, então muito É por esse real essa ponto, história, né? Eu li esses dias que é real, que esse né? cara, eu acho que é, deixa eu ver se eu não estou confundida, é o cara, acho que ele ganha o Nobel, não é esse que é, Não tem nome, não, esse que você está pensando é outro gênio, é parecido o nome, tá. não, esse não ganhou o Nobel. É com Robin Williams e ele é um terapeuta e tudo mais. É. E o outro filme é um filme que também reflete muito a criança que já virou adulto, no momento que não é para virar adulto, que é os 7 minutos depois da meia-noite. Ah, Prepare esse. muitos lencinhos para esse filme e retrata ali. Tem uma frase que é maravilhosa que fala um menino que era muito velho para ser uma criança, mas muito novo para ser um adulto. Mas ele é uma criança e ele também é um adulto. E como isso é uma bosta, porque era só pra ele ser criança. E, enfim, essas duas dicas, filmes maravilhosos e preparem os lenços. Ó, minha dica de filme é a série, de filme não, de série, que é o Made, porque vai falar, assim, o quanto não ter rede de apoio te coloca numa situação de vulnerabilidade absurda e como ter rede de apoio fez com que ela saísse de um contexto de violência e, enfim, né? Eu acho que fala sobre rede de apoio também, essa série. E tem um livro que eu estava vendo essa semana, que é do Walter Ugumãe, é um livro novo dele que ele lançou. E eu estou muito curiosa para ler. Chama Deus na Escuridão, do Walter Ugumãe, livro novo dele. E fala sobre vínculo entre irmãos. Eu acho que quando a gente consegue ter uma relação legal com os nossos irmãos e criar essa amizade, porque não é porque você é irmão de alguém que você é amigo dessa pessoa, às vezes não, né? Mas quando esse vínculo existe e tal, assim, é uma rede de apoio super importante. Então, pelo que eu entendi, o livro vai destrinchar muito esse vínculo desses irmãos. Eu acho que fiquei curiosa. Então, ainda não li. Se você gostou da dica, ficou curioso, leia, me conte e a gente troca figurinhas. Que episódio gostoso, Cintia. Muito gostoso. Ah, gente, foi uma terapia aberta, tá? Foi Uhum. sim, sabemos que foi. E para quem é minha rede de apoio, eu agradeço muito por vocês nos momentos legais e nos momentos difíceis. É bom contar com todos vocês, inclusive com você, Bruno. Mesmo você escondendo as coisas de mim sobre outubro, tá bom? Continue É um olho por chamando. um olho, Cintia. Você continua sendo muito importante na minha vida, tá? Mesmo você me deixando de fora dessas. Queria É agradecer a minha isso. rede também. E é muito bom, né? Ter redes assim e ser rede para as pessoas. É um prazer ser essa rede para Ai, você, Cintia. E você também ocupa esse espaço no meu coração. ai, obrigada. É isso, gente. Um beijo, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.